Livro de Jasher, do capítulo 16, 4 reis e 800.000 homens de guerra contra Sodoma e as cidades das planícies ao capítulo 20. Abraão vai para a terra dos filisteus. Capítulo 16, 4 reis e 800.000 homens de guerra contra Sodoma e as cidades das planícies. Naquele tempo, Quedorlaomer rei de Elão enviou a todos os reis vizinhos, para Nimrod, rei de Sinar que estava então sob seu poder, e Tidal, rei de Goim, e Arioque, rei de Elazar, com quem fez um pacto, dizendo: subam a mim e ajudem-me, para que possamos ferir todas as cidades de Sodoma e seus habitantes, pois se rebelaram contra mim nestes 13 anos. E estes 4 reis subiram com todos os seus homens, cerca de 800.000 homens, e eles foram, e feriram a todo homem que encontraram no seu caminho. E os 5 reis de Sodoma e de Gomorra, Shinab rei de Admá, Ziboim rei de Shemeber, Bera, rei de Sodoma, Becher rei de Gomorra, e Bela rei de Zoar, saíram para enfrentá-los, e eles juntaram no vale de Sidim. E esses 9 reis fizeram guerra no vale de Sidim, e os reis de Sodoma e Gomorra foram derrotados diante dos reis de Elão. E o vale de Sidim estava cheio de poços de cal. E os reis de Elão perseguiram os reis de Sodoma, e os reis de Sodoma fugiram de seus acampamentos e caíram nos poços de cal. E todos os que sobreviveram foram para a montanha em busca de segurança, e os 5 reis de Elão vieram depois deles e os perseguiram até as portas de Sodoma, e eles levaram tudo que havia em Sodoma. E eles saquearam todas as cidades de Sodoma e Gomorra, e tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, e sua propriedade, e apreenderam todas as mercadorias das cidades de Sodoma e eles foram embora. E Onique, servo de Abrão, que estava na batalha, viu isso, e disse a Abrão tudo que os reis tinham feito com as cidades de Sodoma, e que Ló fora levado cativo por eles. E Abrão ouviu isso, e ele levantou-se com cerca de 318 homens que estavam com ele, e ele naquele perseguiu esses reis e os feriu, e todos eles caíram diante de Abrão e seus homens, e não havia nenhum que restou. Mas os 4 reis fugiram, e eles foram cada um pelo seu caminho. E Abrão recuperou todos os bens de Sodoma, e ele também recuperou Ló e sua propriedade, suas esposas e filhos e para tudo que lhes pertencia, e a Ló não faltou nada. E terminou de ferir esses reis, ele e seus homens passaram o vale do Sidim onde os reis fizeram guerra juntos. E Bera, rei de Sodoma, e o resto de seus homens que estavam com ele, saíram dos poços de cal em que haviam caído, para cumprimentar Abrão e seus homens. E Adonizedeque rei de Jerusalém, o mesmo era Shem, saiu com seus homens para cumprimentar Abrão e seu povo, com pão e vinho, e permaneceram juntos no vale de Meleque. E Adonizedeque abençoou Abrão, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo o que ele tinha trazido do despojo de seus inimigos, para Adonizedeque era um sacerdote diante de Deus. E todos os reis de Sodoma e Gomorra que estavam lá, com seus servos, pediram a Abrão que ele devolvesse seus servos que ele fizera cativo, e tomasse para si toda a propriedade. E Abrão respondeu os reis de Sodoma, dizendo: como vive o Senhor, que criou o céu e da terra, e que remiu a minha alma de toda angústia, e que me livrou hoje de meus inimigos, e os deu na minha mão, eu não vou levar nada pertencente a vocês, para que vocês não se vangloriem de amanhã, dizendo: Abrão ficou rico da nossa propriedade que ele salvou. O Senhor Deus, em quem confio, me disse: nada te falta, eu te abençoarei em todas as obras das tuas mãos. E agora, pois, eis que aqui está tudo o que lhes pertence, levem e vão como o Senhor vive. Eu não reterei nada de vocês, com exceção da despesa do alimento de quem saiu comigo para a batalha, como também as partes dos homens que foram comigo, Anar, Ashcol e Manre, eles e os seus homens, assim como também os que tiveram de vir junto para cuidar da bagagem, eles devem tomar a sua parte dos despojos. E os reis de Sodoma deu a Abrão concordaram com tudo o que ele tinha dito, e eles insistiram para que ele tomasse de tudo o que ele quisesse, mas ele não quis. E ele enviou os reis de Sodoma e o restante de seus homens, e deu-lhes ordens sobre Ló, e eles foram para seus respectivos lugares. E Ló, filho de seu irmão, foi mandado embora com sua propriedade, e foi com eles. E Ló voltou para sua casa, para Sodoma, e Abrão e seu povo voltou para sua casa para as planícies de Manre, que fica em Hebron. Naquele tempo o Senhor novamente apareceu a Abrão, em Hebron, e ele disse-lhe:
Não temas, a tua recompensa é muito grande diante de mim, porque eu não te deixarei, até que eu te tenha multiplicado, e abençoado e feito a tua descendência como as estrelas no céu, de forma que não possa ser medida nem contada. E eu darei à tua descendência todas estas terras que tu vês com os teus olhos, pois a ela eu a darei por herança para sempre, apenas ser forte e não temas, anda diante de mim e ser perfeito. E no ano 78º da vida de Abrão, no ano que morreu Réu, filho de Peleg, e todos os dias da Réu foram 239 anos, e morreu. E Sarai, filha de Arã, mulher de Abrão, era estéril, e ela ainda não tinha dado a Abrão, filho ou filha. E, quando viu que ela não dava à luz filhos, ela tomou sua serva Agar, a quem Faraó tinha dado a ela, e ela a deu a Abrão seu marido para uma mulher. Para Agar aprender todas as formas de Sarai, e Sarai como ensinou a ela, e ela se lhe sujeitava em tudo. E disse Sarai a Abrão: Eis aqui está a minha serva Agar, entra ela para que ela possa gerar de entre seus joelhos um filho, para que eu possa obter também crianças através dela. E habitava de Abrão na terra de Canaã, e tinha Abrão 85 anos de idade. Sarai deu Agar a ele. E ouviu Abrão a voz de sua esposa Sarai, e ele tomou sua serva Agar e Abrão entrou a ela e ela concebeu. E, quando Agar viu que ela havia concebido, ela se alegrou muito, e sua senhora era desprezada aos seus olhos, pois ela disse dentro de si: Isso só pode significar que eu sou melhor aos olhos de Deus do que Sarai minha senhora, pois todos os dias que a minha patroa esteve com meu senhor, e ela não concebeu, mas o Senhor me fez em tão pouco tempo conceber por ele. E quando Sarai viu que Agar tinha concebido por Abrão, Sarai ficou com ciúmes dela, e disse Sarai dentro de si: Esta é certamente melhor do que eu sou. E disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, pois no momento em que tu oraste diante do Senhor por crianças, porque não pediste por mim, para que o Senhor me deixasse ter semente de ti? E quando eu falo a Agar na tua presença, ela despreza as minhas palavras, porque ela concebeu, e tu não falas nada a ela. Que o Senhor julgue isso que tu tens feito a mim. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe como te parecer bom aos teus olhos. E Sarai a afligiu, e Agar fugiu dela para o deserto. E um anjo do Senhor a encontrou no lugar onde ela tinha fugido, e ele disse: Não tenhas medo, pois eu multiplicarei a tua descendência, pois terás um filho e tu lhe chamarás de Ismael. Agora pois volta para Sarai tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E Agar chamou o lugar Beer-Lahai-Roi, entre Cádiz e do deserto de Berer. E naquela época voltou Agar à casa de seu senhor, e no final dos seus dias, Agar gerou um filho a Abrão, e Abrão pôs o nome de Ismael, e Abrão tinha 86 anos quando ela gerou ele. Capítulo 17 O Pacto da Circuncisão, a mudança de nomes. E, naqueles dias, no ano 91º da vida de Abraão, os filhos de Quitim fizeram guerra com os filhos de Tubal, pois quando o Senhor espalhou os filhos dos homens sobre a face da terra, os filhos de Quitim foram e instalaram-se na planície de Canopia, e construíram cidades, e habitaram ao longo do rio Tibreu. E os filhos de Tubal habitaram em Tuscaná, e os seus limites alcançaram o rio Tibreu, e os filhos de Tubal construíram uma cidade em Tuscaná, e chamaram-na pelo nome de Sabiná, segundo o nome do filho de Tubal Sabiná seu pai, e habitaram ali até este dia. E naquele tempo, os filhos de Quitim fizeram guerra com os filhos de Tubal, e os filhos de Tubal foram derrotados diante dos filhos de Quitim, e os filhos de Quitim mataram 370 homens dos filhos de Tubal. E naquele tempo os filhos de Tubal juraram aos filhos de Quitim, dizendo: Você não casarão entre nós, e ninguém de nós dará sua filha a qualquer um dos filhos de Quitim. Porque todas as filhas de Tubal eram naqueles dias belas, e nenhuma mulher era em toda a terra tão formosas como as filhas de Tubal. E todos aqueles que se encantavam com a beleza das mulheres iam ter com as filhas de Tubal e tomavam esposas delas, e os filhos dos homens, reis e príncipes, que admiravam muito a beleza das mulheres, tomaram esposas naqueles dias das filhas de Tubal. E, ao fim de 3 anos os filhos de Tubal tinham jurado aos filhos de Quitim não lhes dar as suas filhas por mulheres, e cerca de 20 homens dos filhos de Quitim foram tomar as filhas de Tubal, mas não as acharam.
os filhos de Tubal mantiveram seu juramento de não casar com eles. E nos dias de colheita, os filhos de Tubal trabalhavam em seus campos para fazer sua colheita, quando os jovens de Quitim reuniram-se e foram à cidade de Sabiná, e cada homem levou uma jovem das filhas de Tubal, e regressaram para suas cidades. E os filhos de Tubal, sabendo disso, foram fazer guerra com eles, e não puderam prevalecer, pois a montanha era muito alta para eles, e quando eles os viram não poderiam prevalecer sobre eles, voltaram para sua terra. E no final desse ano, os filhos de Tubal foram e contratou cerca de 10.000 homens daquelas cidades que estavam perto deles, e eles entraram em guerra com os filhos de Quitim. E os filhos de Tubal entraram em guerra com os filhos de Quitim, para destruir a sua terra e exterminá-los, e esforçaram-se os filhos de Tubal e prevaleceram sobre os filhos de Quitim, e os filhos de Quitim, vendo que estavam em grande aflição, levantaram crianças que tinha tido com as filhas de Tubal, sobre o muro que tinha sido construído, diante dos olhos dos filhos de Tubal. E os filhos de Quitim lhes disseram: vocês vieram para fazer a guerra com seus próprios filhos e filhas, e não temos tido nós mesmos consideração por vossa carne e ossos até agora? Os filhos de Tubal ouviram isso, e eles deixaram de fazer guerra com os filhos de Quitim, e foram embora. E eles voltaram para suas cidades, e os filhos de Quitim naquela época juntaram-se e construíram 2 cidades à beira-mar, e eles chamaram uma de Portu e a outra de Arisa. E Abrão, o filho de Terá, tinha então 99 anos de idade. Naquele tempo, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: vou fazer a minha aliança entre mim e ti, e grandemente multiplicarei a tua descendência, e esta é a aliança que faço entre mim e ti, que cada criança tua do sexo masculino deve ser circuncidado, tu e tua descendência. Com 8 dias de idade terão que ser circuncidados, e será na vossa carne como uma aliança eterna. E agora, portanto, o teu nome não deverá mais ser chamado Abrão, mas Abraão, e tua mulher não deverá mais ser chamada de Sarai, mas Sara. Eu os abençoarei, e multiplicarei a tua descendência, e te tornarás uma grande nação, e reis sairão de você. Capítulo 18. Abraão e os 3 anjos. E Abraão levantou-se e fez tudo o que Deus lhe ordenara, e levou os homens da sua casa e os comprados por seu dinheiro, e todos foram circuncidados como o Senhor lhe tinha ordenado. E não houve nenhum a quem não circuncidou, e Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados na carne de seu prepúcio. 13 anos de idade tinha Ismael quando ele foi circuncidado na carne do seu prepúcio. E no 3º dia, Abraão saiu de sua tenda e sentou-se à porta para desfrutar do calor do sol, durante a dor de sua carne. E o Senhor lhe apareceu na planície de Manre, e enviou 3 de seus anjos ministeriais para visitá-lo, e ele estava sentado na porta da tenda, e ele levantou os olhos e viu, e eis 3 homens vinham de uma distância, e ele se levantou e correu para encontrá-los, e ele inclinou-se para eles e trouxe-os para sua casa. E ele lhes disse: se agora tenho achado graça em seus olhos, entrem e comam um pedaço de pão. Insistindo com eles, entraram, deu-lhes água e lavaram seus pés, e ele os colocou debaixo de uma árvore na porta da tenda. Abraão pegou um bezerro, tenro e bom, e ele o matou, e deu a seu servo Eliezer para o cozinhar. E veio Abraão a Sara na tenda, e disse-lhe: prepara rapidamente 3 medidas de farinha fina, amasse-o e faz bolos para cobrir o pote contendo carne. E ela fez isso. E Abraão apressou-se e trouxe diante deles manteiga e carne, leite e carne de carneiro, e deu-lhes diante deles para comerem, e eles comeram. E quando eles tinham acabado de comer, um deles lhe disse: eu voltarei para ti no tempo de sua vida determinado, e Sara, tua mulher, terá um filho. E os homens depois partiram e seguiram seus caminhos para o lugar para o qual foram enviados. E naqueles dias, todas as pessoas de Sodoma e Gomorra, e das 5 cidades inteiras, se tornaram extremamente ímpios e pecadores contra o Senhor, e provocaram o Senhor com as suas abominações, e cresciam em malignidade, e suas maldades e os crimes eram naqueles dias grandes, diante do Senhor. E eles tinham em suas terras um vale muito grande, cerca de metade de um dia de caminhada, e nele havia fontes de água e uma grande quantidade de forragem em torno da água.
E todas as pessoas de Sodoma e Gomorra iam lá 4 vezes no ano, com as suas esposas e filhos e todos os que pertenciam a eles, e eles se alegraram lá com adufes e danças. E no tempo de regozijo todos iam lançavam mão das esposas de seus vizinhos, e alguns, as filhas virgens dos seus vizinhos, e cada homem via sua esposa e filhas nas mãos de seus vizinhos, e não diziam uma só palavra. E eles o faziam de manhã à noite, e depois voltavam para a casa de cada um para sua casa e cada mulher à sua tenda, e eles o faziam 4 vezes no ano. E também quando um estranho entrava em suas cidades e traziam bens que ele havia comprado com o objetivo de dispor deles lá, as pessoas dessa cidade se reuniam, homens, mulheres e crianças, jovens e velhos, e tomavam seus bens pela força, distribuindo um pouco por cada homem até que nada restasse de todos os bens do proprietário, que ele tinha trazido para a terra. E se o proprietário das mercadorias brigasse com eles, dizendo: "O que é este trabalho que vocês fazem a mim?", então eles se aproximavam para ele, um por um, e cada um lhe mostraria o parte com que ficara e ameaçavam-no, dizendo: "Eu só retive o pouco que tu me deste." E quando ele ouvia isso de todos eles, ele se levantava e se retirava deles na tristeza e amargura de alma, e todos o seguiam, e o expulsavam para fora da cidade com grande barulho e tumulto. E houve ali um homem do país de Elão, que percorria descansadamente a estrada, sentado sobre seu jumento, que carregava um manto fino de diversas cores, e o manto estava preso com um cabo em cima do jumento. E o homem estava em sua viagem passando pelas ruas de Sodoma, quando o pôr do sol se deu e anoiteceu, e ele permaneceu lá, a fim de passar a noite, mas ninguém o deixava entrar em sua casa, e naquela época havia em Sodoma um homem mau e travesso, hábil para fazer o mal, e seu nome era Edade. E ele viu o viajante na praça da cidade, e ele veio e disse: "Donde vens e para onde vais tu?" E o homem disse: "Eu estou viajando de Hebron para Elão, onde eu pertenço. O sol se pôs e ninguém me deixa entrar em sua casa, embora eu tenha pão e água e também palha e forragem para meu jumento, e nada me falta." E Edade respondeu, e disse-lhe: "Tudo o que precisas serão fornecidos por mim, mas na rua não permanecerás toda a noite." E Edade o levou para sua casa, e ele pegou o manto do jumento pelo cabo, e os trouxe para a casa dele, e ele deu-lhe a palha e forragem ao jumento. O viajante comeu e bebeu na casa Edade, e ficou ali naquela noite. E pela manhã o viajante se levantou de madrugada para continuar sua jornada, quando Edade disse a ele: "Espera, consola o teu coração com um bocado de pão e depois vai." E o homem o fez, e ele permaneceu com ele, e ambos comeram e beberam juntos durante o dia, até que o homem se levantou para ir. E Edade disse-lhe: "Eis que agora o dia está em declínio, será melhor permanecer toda a noite para que o teu coração possa descansar." E estou com ele para que ele ali permanecesse toda a noite. E ao segundo dia, ele levantou-se cedo para ir embora, quando Edade o pressionou, dizendo: "Conforta teu coração com um bocado de pão e depois vai." E ele permaneceu e comeu com ele também o segundo dia, e então o homem se levantou para continuar sua jornada. E Edade disse-lhe: "Eis que agora o dia está em declínio, permanece comigo para consolar o teu coração, e de manhã, levanta-te de madrugada e vai-te." E o homem não quis ficar, levantou-se e albardou seu jumento, e enquanto ele estava selando o jumento, a esposa de Edade disse a marido: "Eis que este homem permaneceu conosco por 2 dias comendo e bebendo, e não nos deu nada, e agora ele irá para longe de nós sem dar nada." E Edade disse a ela para se calar. E o homem albardou seu jumento para ir, e ele pediu a Edade para lhe dar o cabo e o manto para amarrá-lo em cima do jumento. E Edade disse a ele: "Que dizes?" E ele lhe disse: "Que o meu senhor me devolva o cabo e o manto feito com diversas cores que tu guardaste contigo em tua casa para cuidar dele." E Edade respondeu o homem, dizendo: "Esta é a interpretação do teu sonho. O cabo que tu falas, significa que a tua vida vai se prolongará para fora como um cordão, e o manto colorido com todos os tipos de cores, significa que terás um vinhedo em que plantarás árvores de todas as frutas." E o viajante respondeu, dizendo: "Não é assim, meu senhor, pois eu estava bem acordado quando eu te dei o cabo e também um manto de tecido com cores diferentes, que tu retiraste do jumento para guardares para mim." E Edade respondeu, e disse:
Certamente eu te disse a interpretação do teu sonho e é um sonho bom, e esta é a sua interpretação. Ora, os filhos dos homens dão-me 4 peças de prata, que é minha responsabilidade para interpretar sonhos, e de ti eu só exijo 3 peças de prata. E o homem ficou chocado com as palavras de Edad, e ele chorou amargamente, e ele trouxe Edad a Seraque, juiz de Sodoma. E o homem expôs a sua causa diante de Seraque, o juiz, e Edad respondeu, dizendo: não é assim, mas, assim e assim, a matéria se encontra, e o juiz disse ao viajante: este homem Edad fala a verdade de ti, porque ele é famoso nas cidades para a interpretação precisa de sonhos. E o homem chorou ao ouvir a palavra do juiz, e ele disse: não é assim, meu senhor, porque foi de dia que eu lhe dei o cordão e o manto, que estava em cima do jumento, a fim de colocá-los em sua casa, e ambos disputaram perante o juiz, dizendo: assim era o problema, e o outro, quis declarava contrário. E Edad disse ao homem: dá-me 4 peças de prata que eu levo pelas minhas interpretações de sonhos, não vou fazer qualquer desconto, e dá-me a despesa dos 4 refeições que tu comeste em minha casa. E o homem disse a Edad: verdadeiramente eu te pagarei pelo que eu comi em tua casa, se me devolveres cabo e o manto que tu escondeste em tua casa. E Edad respondeu perante o juiz e disse ao homem: não te disse eu a interpretação do teu sonho? O cabo significa que os teus dias serão prolongados como uma corda, e o manto, um vinhedo que desejas, em que plantarás todos os tipos de árvores frutíferas. Esta é a interpretação adequada do teu sonho. Agora me dá minhas 4 peças de prata que eu exijo como compensação, para te farei nenhum desconto. E o homem gritou as palavras de Edad e ambos discutiram diante do juiz, e o juiz deu ordem aos seus servos, que os levaram precipitadamente para fora da casa. E eles se retiraram do juiz embora discutindo, e quando o povo de Sodoma os ouviu, eles se reuniram com eles e eles exclamaram contra o estrangeiro, e expulsaram-no da cidade. E o homem continuou sua viagem em cima de seu jumento com amargura de alma, lamentando e chorando. E enquanto ele estava indo, ele chorou o que tinha acontecido com ele na cidade corrupta de Sodoma. Capítulo 19 – As abominações do povo de Sodoma e Gomorra. E Sodoma tinham 4 juízes para 4 cidades, e estes são os seus nomes: será que na cidade de Sodoma, em Gomorra Sharkat, Zabnak em Admai em Zeboim. E o servo de Abraão, Eliezer, chamou-os de nomes diferentes, e ele se chamou a Serac de Chacra, a Sharkad de Chacrura, a Zegnak de Quezobim e a Menon de Matzlobdim. E por desejo de seus 4 juízes o povo de Sodoma e Gomorra tinha posto camas nas ruas das cidades, e se um homem viesse a esses lugares, ordenaram que o tomassem e o forçassem a deitar-se em uma de suas camas. E assim que se deitasse, 3 homens estariam em sua cabeça e 3 aos seus pés, e o esticassem pela cama, e se o homem fosse menor do que o leito, esses 6 homens teriam de esticá-lo em cada extremidade, e quando ele gritasse para eles que não poderiam responder-lhe. E, se ele fosse maior do que a cama, eles afastariam as 2 extremidades da cama, até que o homem houvesse chegado às portas da morte. E se continuasse a gritar, eles iriam responder, dizendo: assim será feito ao homem que vem em nossa terra. E quando os homens ouviam todas essas coisas que as pessoas das cidades de Sodoma faziam, eles abstinham-se de ir lá. E, se um homem pobre viesse à sua terra, eles lhe dariam prata e ouro, e proclamavam em toda a cidade que não lhe fosse dado sequer um pedaço de pão para comer, e se o estranho permanecesse lá alguns dias, e morresse de fome, não tendo sido capaz de obter um bocado de pão, depois de sua morte todas as pessoas da cidade vinham e tomavam a sua prata e ouro que tinha dado a ele. E aqueles que pudessem reconhecer a prata ou ouro que lhes tinha dado, o levavam de volta. Em sua morte, eles também lhes tiravam as roupas, e lutariam por elas, e o prevalecesse sobre o seu vizinho as tomaria para si. Eles depois o levavam e o enterravam sob algum dos arbustos nos desertos, e deste modo eles fizeram todos os dias a qualquer um que viessem a pé eles e morressem na sua terra. E, no decorrer do tempo, Sara enviou Eliezer para Sodoma, para ver Ló e saber de seu estado. E Eliezer foi a Sodoma, e ele encontrou um homem de Sodoma lutando com o estranho, e os homens de Sodoma despiu o pobre homem de todas as suas roupas e o abandonou.
E este pobre clamou a Eliezer e suplicou a seu favor por causa do que o homem de Sodoma tinha feito a ele. E ele lhe disse: por que tu agiste assim para com o pobre homem que veio para a tua terra? E o homem de Sodoma respondeu a Eliezer, dizendo: é este homem, teu irmão, ou pessoas de Sodoma te constituíram um juiz neste dia, para que tu defendas este homem. E Eliezer lutou com o homem de Sodoma por causa do pobre homem, e quando Eliezer se aproximou para recuperar a roupa do pobre do homem de Sodoma, ele apressou-se e com uma pedra feriu a Eliezer na testa. E o sangue fluiu copiosamente da testa de Eliezer, e quando o homem viu o sangue ele agarrou Eliezer, dizendo: dá-me o meu salário para que te livre deste mau sangue que está na tua testa, pois tal é o costume e a lei em nossa terra. E Eliezer disse-lhe: tu me feriu e requeres que te pague o teu salário. E Eliezer não quis dar ouvidos às palavras do homem de Sodoma. E o homem lançou mão de Eliezer e levou para a chácara o juiz de Sodoma para julgamento. E o homem falou com o juiz, dizendo: rogo-te, meu senhor, assim e assim esse homem fez, e eu feri-o com uma pedra de forma que o sangue fluiu de sua testa, e ele não está disposto a dar-me o meu salário. E o juiz disse a Eliezer: este homem fala a verdade a ti, dá-lhe o seu salário. Para isso é o costume em nossa terra. E Eliezer ouviu as palavras do juiz, e ele agarrou uma pedra e feriu o juiz, e a pedra bateu na testa, e o sangue fluiu copiosamente da testa do juiz. E Eliezer disse: se isso, então é o costume em sua terra, dá tu a este homem o que eu deveria ter dado a ele, pois isso tem sido a tua decisão, e tu decretaste. E Eliezer deixou o homem de Sodoma com o juiz, e ele foi embora. E os reis de Elão fizeram guerra contra os reis de Sodoma, e os reis de Elão capturaram todos os bens de Sodoma, e tomaram Ló cativo, com sua propriedade. E quando isto foi dito a Abraão, ele foi e fez a guerra com os reis de Elão, e ele recuperou suas mãos toda a propriedade do Ló, bem como a propriedade de Sodoma. E naquele tempo a mulher de Ló lhe deu uma filha, e chamou o seu nome Paltite, dizendo: porque Deus tinha entregue ele toda a sua família dos reis de Elão, e Paltite filha de Ló cresceu, e um dos homens de Sodoma a tomou para a esposa. E um homem pobre chegou à cidade em busca de manutenção, e ele permaneceu na cidade alguns dias, e todas as pessoas de Sodoma proclamaram como era seu costume, de não dar a este homem um pedaço de pão para comer, até que ele caísse morto sobre a terra, e elas assim fizeram. E Paltita filha de Ló viu este homem deitado na rua morrendo de fome, e ninguém lhe dava qualquer coisa para mantê-lo vivo, e ele estava prestes a morrer. E a sua alma se encheu de compaixão por causa do homem, e ela lhe deu secretamente pão para muitos dias, e a alma deste homem reviveu. Porque, quando ela saía para buscar água, ela colocava o pão na jarra de água, e quando ela chegava ao lugar onde o pobre homem estava ela tomava o pão do jarro e dava-lhe de comer, e assim ela fez por muitos dias. E as pessoas de Sodoma e Gomorra se perguntavam como esse homem pode suportar a fome por tantos dias. E disseram uns aos outros: isso só pode ser porque ele come e bebe, pois nenhum homem pode suportar a fome por tantos dias ou viver como este homem tem vivido, sem que o seu semblante se altere. E 3 homens ocultaram-se perto do lugar onde o pobre homem estava para saber quem era que lhe trazia pão para comer. E a filha Paltite de Ló saiu naquele dia para buscar água, e ela colocou o pão em seu jarro de água, e ela foi tirar água no lugar do pobre, e ela tirou o pão do jarro e deu ao pobre homem e ele comeu. E os 3 homens viram o que Paltite fez com o pobre homem, e disse-lhe: és tu então que o apoias, e, portanto, não tem passado fome, nem mudou de aparência e nem morreu como os restantes. E os 3 homens saíram do local em que eles estavam escondidos, e eles agarraram Paltite e o pão que estava na mão do pobre homem. E tomaram Paltite e trouxe-a diante de seus juízes, e eles disseram-lhes: assim e assim fez ela, e é ela que fornece o pobre homem com pão, e é por isso que ele não morreu durante todo esse tempo. Portanto, declaramos então o castigo devido a esta mulher por ter transgredido nossa lei. E o povo de Sodoma e Gomorra reuniu-se e acendeu um fogo numa rua da cidade, e levou a mulher e lançou-a para o fogo, e ela foi reduzida a cinzas. E na cidade de Admá havia uma jovem mulher a quem fez igual.
pois um viajante veio para a cidade de Admá para ficar ali a noite toda, com a intenção de prosseguir para sua casa de manhã, e ele se sentou em frente à porta da casa do pai dessa jovem, para permanecer lá, pois o sol havia se posto quando se chegou naquele lugar, e a jovem mulher viu sentado ao lado da porta da casa. E pediu-lhe um copo de água e respondeu-lhe: Quem és tu? E ele disse para ela: Eu estava neste dia na estrada, e cheguei aqui quando o sol se pôs, então eu vou passar aqui toda a noite, e de manhã me levantarei cedo e continuarei minha jornada. E a jovem entrou na casa e foi buscar pão e água ao homem para comer e beber. E este caso se tornou conhecido do povo de Admá, e eles juntaram-se e trouxeram a jovem diante dos juízes, para que a julgassem por este ato. E disse o juiz: Esta mulher é digna de morte. Ela transgrediu a nossa lei, e esta é, portanto, a decisão sobre ela. E as pessoas dessa cidade se reuniram e trouxeram a mulher jovem, e a ungiram com mel da cabeça aos pés, como o juiz havia decretado, e a colocaram diante de um enxame de abelhas que estava então em suas colmeias, e as abelhas voavam sobre ela e picaram o seu corpo inteiro ao ponto de ficar inchado. A jovem gritou por causa das abelhas, e ninguém ligou ou teve dó dela, e seus gritos ascenderam aos céus. E o Senhor foi provocado nesta e em todas as obras das cidades de Sodoma, pois tinham abundância de alimentos, e tinha tranquilidade entre eles, e ainda assim não sustentavam os pobres e os necessitados, e nestes dias, as suas maldades e pecados se tornaram grandes diante do Senhor. E o Senhor enviou 2 dos anjos que foram à casa de Abraão, para destruir Sodoma e suas cidades. E os anjos se levantaram da porta da tenda de Abraão, depois de terem comido e bebido, e chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava então, sentado à porta de Sodoma, e quando os viu, levantou-se para conhecê-los, e ele se inclinou para o chão. E ele os pressionou muito e os trouxe para sua casa, e deu-lhes víveres, para que eles comessem, e ficaram toda a noite em sua casa. E os anjos disseram a Ló: Levanta-te, sai deste lugar, tu com tudo que pertence a ti, para que não pereças na injustiça desta cidade, porque o Senhor vai destruir este lugar. E os anjos apressaram a mão de Ló e a mão de sua esposa, e as mãos de seus filhos, e todos pertencentes a ele, e tiraram-no e puseram-nos fora das cidades. E eles disseram a Ló: Escapa-te para a tua vida, e ele fugiu e todos os que lhe pertenciam. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra e sobre todas estas cidades. E destruiu essas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades, e o que nascia da terra. E Ado, a mulher de Ló, olhou para trás para ver a destruição das cidades, com compaixão por suas filhas que permaneceram em Sodoma, pois elas não foram com ela. E, quando ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal, e ainda está naquele lugar até este dia. E os bois que estão naquele lugar, diariamente lambem o sal das extremidades de seus pés, e de manhã, brotam de novo, eles novamente o lambem até hoje. E Ló e suas 2 filhas, esconderam-se na caverna de Adulão e lá permaneceram por algum tempo. E Abraão levantou-se de madrugada para ver o que tinha sido feito às cidades de Sodoma, e ele olhou e viu a fumaça das cidades subindo como fumaça de uma fornalha. E Ló e suas 2 filhas permaneceram na caverna, e elas fizeram o seu pai beber vinho, e se deitaram com ele, pois disseram que não havia homem na terra que pudesse dar semente deles, pois eles achavam que a terra inteira havia sido destruída. E ambas se deitaram com seu pai, e elas conceberam e geraram filhos, e ao primogênito chamaram o nome de seu filho Moabe, dizendo: Do meu pai eu o concebi, e ele é o pai dos Moabitas até este dia. E ao menor chamaram seu filho de Ben-Ammi, ele é o pai dos filhos de Amon até este dia. E após isto, Ló e suas 2 filhas foram embora de lá, e ele habitou no outro lado do Jordão com suas 2 filhas e seus filhos, e os filhos de Ló cresceram, e tomaram mulheres da terra de Canaã, geraram filhos, frutificaram e se multiplicaram. Capítulo 20. Abraão vai para a terra dos filisteus. E naquele tempo, Abraão partiu da planície de Manre, e foi para a terra dos filisteus, e habitou em Gerar, no ano 25 de sua peregrinação na terra de Canaã, e no ano do centenário da vida de Abraão, ele veio para Gerar, na terra dos filisteus.
E quando eles entraram na terra, disse a Sara, sua mulher, diz que és minha irmã, a qualquer aquele que te perguntar, a fim de que possamos escapar do mal dos habitantes desta terra. E, como Abraão estava habitando na terra dos filisteus, os servos de Abimeleque, rei dos filisteus, viram que Sara era extremamente bonita, e perguntaram a Abraão sobre ela, e ele disse, ela é minha irmã. E os servos de Abimeleque vieram a Abimeleque, dizendo, um homem da terra de Canaã veio para habitar na terra, e ele tem uma irmã que é extremamente bela. E Abimeleque ouviu as palavras de seus servos que elogiavam Sara diante dele, e Abimeleque enviou seus oficiais, e eles trouxeram Sara ao rei. E Sara chegou à casa de Abimeleque, o rei viu que Sara era linda, e ela lhe agradou de sobremaneira. E ele se aproximou dela e disse-lhe, quem é o homem com quem tu vieste para nossa terra? E Sara respondeu, e disse, é meu irmão, e nós viemos da terra de Canaã para morar onde quer encontrar um lugar. E Abimeleque disse a Sara, eis que a minha terra está diante de ti, coloca teu irmão em qualquer parte desta terra que te agrade, e ele será exaltado acima de todo o povo da terra, uma vez que ele é teu irmão. E Abimeleque chamou a Abraão, e Abraão veio a Abimeleque. E Abimeleque disse a Abraão, eis que tenho dado ordens para que tu sejas bem tratado como tu desejas, por conta da tua irmã, Sara. E Abraão saiu do rei com presentes do rei. E ao fim da tarde, antes dos homens se deitarem para descansar, o rei estava sentado em seu trono, e um profundo sono caiu sobre ele, e ele se deitou no trono e dormiu até de manhã. E ele sonhou que um anjo do Senhor veio a ele como uma espada desembainhada em sua mão, e chegou o anjo sobre Abimeleque, e queria matá-lo com a espada, e o rei estava aterrorizado em seu sonho, e disse ao anjo, em que pequei contra ti para que tu venhas a matar-me com a tua espada? E o anjo respondeu e disse a Abimeleque, eis que tu morres por causa da mulher que tu ontem trouxeste para tua casa, porque ela é uma mulher casada, a esposa de Abraão, que veio à tua casa, pois agora devolve ao homem a sua esposa, pois ela é a sua mulher, e se tu não o fizeres, fica sabendo que certamente morrerás, tu e todos os pertencentes a ti. E à noite, houve um grande clamor na terra dos filisteus, e os habitantes viram a figura de um homem de pé com uma espada desembainhada em sua mão, e feriu os habitantes da terra com a espada, e continuou a feri-los. E o anjo do Senhor feriu toda a terra dos filisteus, e foi uma grande confusão na noite e na manhã seguinte. E cada útero estava fechado, e todos os seus órgãos, e a mão do Senhor estava sobre ele por causa de Sara, mulher de Abraão, a quem Abimeleque haviam tomado. E de manhã, Abimeleque levantou-se com terror e confusão e com um grande temor, e ele chamou seus servos, e ele relatou seu sonho a eles, e as pessoas ficaram com muito medo. E um homem de pé entre os servos do rei, respondeu ao rei, dizendo, ó Rei soberano, restaura esta mulher ao seu marido, pois ele é seu marido. Assim aconteceu com o rei do Egito, quando este homem veio para o Egito. E ele disse a respeito de sua esposa, minha irmã é, pois essa é a sua maneira de fazer quando ele vem morar numa terra em que ele é um estranho. E enviou o faraó, e tomou esta mulher para sua mulher, e o Senhor trouxe sobre ele graves pragas até que ele devolvesse a mulher ao marido. Agora, pois, ó soberano rei, sabe que o que aconteceu ontem à noite por toda a terra, pois houve uma grande consternação e grande dor e lamentação, foi por conta da mulher que tu tomaste. Restaura esta mulher ao seu marido, para que não se abata sobre nós como se fez a Faraó, rei do Egito, e seus súditos, e que não venhamos todos a morrer. E apressou-se Abimeleque e chamou Sara e Abraão diante dele. E Abimeleque disse a eles, que é este trabalho que me fizeram, dizendo que vocês são irmãos, e eu tomei essa mulher para minha mulher? Respondeu Abraão, porque eu pensei que eu morreria por causa da minha mulher, e então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos dos homens e servos e servas, e 1000 peças de prata, e ele deu a Abraão, e ele devolveu Sara para ele. E Abimeleque disse a Abraão, eis que toda a terra está diante de ti, habita nela onde quer que tu escolhas. E Abraão e Sara sua esposa, saíram da presença do rei com honra e respeito, e ficaram na terra, em Gerar.
E todos os habitantes da terra dos filisteus e servos do rei ainda estavam com dor, através da praga que o anjo havia infligido sobre eles a noite toda por conta de Sara. E Abimeleque falou a Abraão, dizendo: ore agora por teus servos, para que o Senhor teu Deus cesse esta mortalidade de entre nós. E Abraão orou por Abimeleque e seus súditos, e o Senhor ouviu a oração de Abraão, e ele curou Abimeleque e todos os seus súditos.